Boa noite, Renato. Lucas Ribeiro, do Jornal Globo. A concentração foi um ponto forte do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Hoje tiveram 2 erros individuais. O quanto essa possível falta de concentração tem pesado nesse momento com 3 derrotas consecutivas no Brasileiro? Boa noite a todos. Você colocou muito bem. Infelizmente, a falta de concentração em alguns lances tem tirado as nossas vitórias. Você vê que nós tivemos 3 derrotas no Maracanã. Com todo o respeito a todas as outras equipes que nós enfrentamos, seja Cruzeiro, seja Flamengo e hoje o Palmeiras, nós falhamos nos gols. Então essa concentração que eu cobro bastante deles, que eles têm que ter o tempo todo, porque a gente tem enfrentado adversários acima da média e eles são letais. Se der mole, eles vão fazer. Foi o que aconteceu nesses últimos 3 jogos. Mas mesmo a gente tendo perdido esses 3 jogos, tirando aquele primeiro tempo do Cruzeiro que nós jogamos muito mal, a equipe vem jogando bem. Ela vem jogando bem. O que a gente precisa melhorar, 2, 3 coisas. Uma é a concentração durante os 90 minutos. A outra, a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade para a gente ter precipitado bastante e tem desperdiçado lances bons pra gente, próximo e dentro da área do adversário, por não termos procurado fazer a melhor jogada. Para isso, essa tranquilidade e essa confiança eu passo para eles. Mas em determinado momento a gente tem se precipitado. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Renato, o Fluminense chegou à 3ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro e está se distanciando do bloco de cima. Nesse momento já são 10 pontos para o vice-colocado. O presidente recentemente deu declarações dizendo que o Fluminense brigaria pelos 3 títulos. Queria saber como você enxerga a briga do Fluminense no Brasileiro e se você pretende priorizar alguma competição. Não, a gente não vai priorizar a competição. É o calendário de futebol brasileiro mesmo. O Fluminense está em 3 competições porque é clube grande. Está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o desgaste é muito grande. Ninguém está dando desculpa aqui, mas tirando as 4 equipes que foram para o Mundial, os 4 clubes, todo mundo teve férias, todo mundo teve uma mini pré-temporada, todo mundo pôde recuperar seus jogadores, enfim, está todo mundo de tanque cheio. E as outras 3 equipes, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo, que estiveram no Mundial, voltaram antes da gente. O último a voltar foi o Fluminense. Praticamente a gente teve nem um dia de folga. Eu dei um domingo de folga para eles recuperarem da viagem. Então o desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes eu mudo a equipe, justamente por isso, porque ninguém aguenta a cada 3 dias entrar em campo e ter que correr o tempo todo. Tenho mudado a equipe, volto a repetir, a equipe tem jogado bem, tirando aquele primeiro tempo do Cruzeiro. Agora, o que a gente precisa melhorar urgente e bastante é o foco. O foco, aquele mesmo foco que a gente teve na Copa do Mundo, a gente precisa ter aqui também, mas é durante o tempo todo. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo um grande primeiro tempo. Aí no último minuto do primeiro tempo, nos descontos, nós tomamos um gol. No início do segundo tempo, mais uma falha nossa, tomamos o segundo gol. É difícil, eu sempre falo para eles, no futebol é difícil fazer o gol, independente do time que você tem. É difícil, é difícil. O que a gente não pode é proporcionar essas falhas para que a gente dê chance para que o adversário faça os gols na gente. Boa noite, Carlos Tinoco, do Jornal da KTO 1902.
coisas. Inclusive a mais importante, que é próximo e dentro da área do adversário, ter a tranquilidade. Ter a tranquilidade para definir a jogada, ou o chute, o cruzamento, ou o passe, ou o cabeceio, enfim. É nessa situação, próximo e dentro da área, que o desespero, eu sempre falo para esse que é do adversário. E muitas vezes parece que o desespero é nosso. Isso que não pode acontecer. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade. A experiência que eu tenho, as dicas que eu dou para eles, e mostro na parte prática também dentro do campo. Agora, quem entra em campo é o jogador. O treinador, eu sempre falo para vocês, não é o Renato, é qualquer treinador. A participação do treinador durante a semana é 60%, 65%, 55%, 60%. O resto é do jogador que entra em campo. O jogador também tem que ter essa responsabilidade. Não pode ser responsável o treinador 100% por tudo. O treinador ensina, mostra o melhor caminho, corrige. Agora, os 30%, 35% são dos jogadores. É aí que eu falo que a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Você pode ver que todos os gols que nós tomamos dos outros atacantes, eles tiveram a tranquilidade dentro da nossa área. Essa tranquilidade que eu falo para eles terem também. Boa noite, Renato. Fernando Silva. Depois do gol do Cano de pênalti, eu pude reparar você muito eufórico, muito tentando passar uma orientação para o Fábio. Eu vi até um membro da comissão técnica lá no campo passar alguma coisa para ele. Queria saber se você podia compartilhar com a gente qual foi a orientação que você passou naquele momento, também se ganhando de 1-0, jogando melhor que o Palmeiras até. Se foi para arrumar a defesa, o que você pode comentar para a gente? Eu dei Obrigado. As dicas do jogador que entrou, as características dele, que é um jogador forte, é um jogador jogando pelo lado esquerdo, o destro, que ia cortar bastante por dentro e chutar. Da mesma forma que a gente estava tendo cuidado do lado esquerdo da nossa defesa, essa era a dica que eu passei para ele tomar cuidado, que esse jogador ia cortar para dentro e ia bater em gol. Renato, boa noite, Giba Pérez do GE. Hoje o Cano fez o gol de pênalti, o Fluminense voltou a ter um atacante fazendo gol que não acontecia desde o jogo contra a Inter de Milão, justamente o Cano de cabeça. O Fluminense tem tido uma certa dificuldade em fazer gols nesses últimos jogos, né? Teve só esse gol de pênalti nas últimas 4 partidas. Você acredita que essa posição de referência de ataque é uma necessidade do Fluminense agora na janela de transferência? Cara, desculpa, talvez eu não vá responder a tua pergunta, ou talvez responda a tua pergunta ela é boa, mas eu vou te responder da forma que essa é uma conversa que eu tenho com o presidente. Fica reservado entre eu e ele. Boa noite, Renato. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Ainda dentro desse tema do ataque do Fluminense, a gente tem percebido essa dificuldade de converter o volume de jogo em finalizações, naturalmente em gols. Eu queria ouvir um pouco de você, o quanto você atribui disso à falta de confiança também dos jogadores desse terço final, e como é que você pode trabalhar para melhorar isso para o restante da temporada. O trabalho ele é feito. O Everaldo, por onde passou, fez gols. O Kennedy, por onde passa, faz gols. O Cano cansa de fazer gols. Então eles vão desaprender. Então a gente treina. Aí é com eles. Dentro do campo é com eles. Eu acho que falta aquilo que eu falei. Um pouquinho mais de tranquilidade na hora de tomar as decisões. Para que eles possam tomar a melhor decisão. Seja passe, seja chute, seja cruzamento, enfim. Essa tranquilidade eu falo praticamente todos os dias para eles. E nos treinamentos eu falo exatamente isso. Ó, essa tranquilidade. Inclusive dou exemplos de outros jogadores, de outros clubes, mostro no vídeo para eles. De quem é o desespero? Sempre do zagueiro. O atacante não pode ter desespero. Ele está numa área protegida. O atacante vive numa área protegida, próximo e principalmente dentro da área. Então eu falo para eles, o desespero é deles. O desespero do adversário. Não pode ser de vocês o desespero. Hoje mesmo, por exemplo, nós desperdiçamos 3, 4 estações próximo da área ou dentro da área, justamente por isso. O que eu mais peço para eles é eles terem tranquilidade na hora de definirem a jogada, que o desespero é sempre do adversário, mas em determinadas jogadas parece que é o contrário. E aí a gente desperdiça e deixa de fazer os gols. Renato, a última aqui para encerrar. Renato, Edgar, TV Globo. Como você falou, o Fluminense voltou da Copa do Mundo já com a agenda cheia, né, sem tempo para descansar, enfrentando os times de cima da tabela, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. E eu já queria que você projetasse o jogo de domingo. Já é mais um jogo difícil, São Paulo não está na parte de cima da tabela, mas é sempre um jogo difícil jogar no Morumbi. São Paulo mudou de técnico recentemente, vem de vitória em clássico. Como é que você projeta esse jogo de domingo?
É mais um jogo difícil. Nos últimos 3 jogos, na volta da Copa do Mundo, nós pegamos 3 clubes que certamente vão sempre brigar o campeonato todo na parte de cima da tabela, vão brigar pelo título. O São Paulo é um grande clube, tem uma grande torcida, certamente ele começou a se acertar e daqui a pouco vai estar na parte de cima também da tabela. Mas o objetivo do Fluminense também é o mesmo. Então, no Campeonato Brasileiro, você não vai encontrar jogo fácil. Seja no Maracanã, seja fora, seja clubes brigando pela parte de cima da tabela, seja clubes brigando pela metade da tabela, buscando a primeira parte da tabela, seja clubes que estão brigando na parte de baixo da tabela. Então, não tem jogo fácil. Não é para o Fluminense, é para qualquer um. É só você ver a cada rodada. Não existe jogo fácil. Quando você menos espera, aquele time que não vai ganha e vice-versa. O Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato longo, um campeonato difícil para todo mundo. Para todo mundo. Então, quando eu falo assim para vocês, vamos pensar, em primeiro lugar, fazer os 45 pontos. Aí todo mundo, não, mas você não está pensando no título? Sim, eu penso no título. Mas não tem um clube, pode até falar publicamente, mas não tem um clube que não pense em fazer logo os 45 pontos. Por quê? Justamente por isso, que o campeonato ele é muito difícil. E muita gente, principalmente na largada, se você não começar bem, a tua conta vai chegar lá na frente. Então os exemplos estão aí. O Fluminense, ele não está bem no Campeonato Brasileiro? Digamos que não está bem, mas também não está mal. Ele está ali com 20 pontos, tem muita coisa ainda pela frente. Muita coisa, acho que faltam 6 jogos ainda para a gente no primeiro turno. E a gente tem as outras 2 competições. Priorizar uma competição, outra? Não, nenhuma. Ali na frente a gente vê o que vai acontecer. Se tiver que desviar o caminho para priorizar uma competição, aí o presidente vai dar ok, vai com ele é o presidente do clube. Mas por enquanto a gente está nas 3, vai brigar pelas 3 sim. Vamos ser campeões, o que vai acontecer? Não sei, ninguém sabe, não é o Fluminense, nenhum clube sabe o que vai acontecer em qualquer uma das competições. O Campeonato Brasileiro não acabou sequer o primeiro turno ainda, tem muita coisa para acontecer, para todo mundo, para quem está lá em cima, para quem está no meio da tabela, para quem está lá embaixo. Agora começa as oitavas na Copa do Brasil, que é mata-mata, 180 minutos, e da mesma forma a Sul-Americana. Então, eu acho que no momento, digamos assim, que leva vantagem, o clube que está disputando somente uma competição, o Campeonato Brasileiro, no máximo 2. Esses clubes estão levando vantagem sobre os outros. Se vão chegar, vão ganhar, vão ser campeões. Bom, aí é outra história. Tá bom? Ok, Renato, obrigado. Boa noite, gente.